E no meio das lágrimas, assim, eu vi um anjo. Né? Foram poucas vezes que eu vi. Eu vi um anjo. A gente imagina um anjo de N maneiras, né? Mas um anjo, um homem com forma humana, né? Com braceletes de ouro, né? Parecia de ouro dourado, né? Tinha um cabelo meio branco, né? No vídeo de hoje eu separei os melhores trechos dessa entrevista. Eu mesmo assisti o vídeo completo. Para você não ficar 3 horas assistindo, eu separei as melhores partes, tá bom? Se inscreve no canal, deixa o like e vamos assistir o vídeo. De começar? Com o curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes. Tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Né? E no meio das lágrimas, assim, eu vi um anjo. Né? Foram poucas vezes que eu vi. Eu vi um anjo. A gente imagina um anjo de N maneiras, né? Mas um anjo, um homem com forma humana, né? Com braceletes de ouro, né? Parecia de ouro dourado, né? Tinha um cabelo meio branco, né? Os olhos meio acinzentados. Né? Ele era tipo aparência humanoide. Sim, aparência humanoide mesmo, normal, né? Com traje parecendo linho, né? Não branco, mas meio um pouco mais escuro que o branco, né? Então eu vi por uma fração de segundos, né? E eu pensei, Deus mandou o anjo para falar comigo, né? Anjo é o mensageiro, é o malachim. Então ele vem trazer uma resposta para mim. Ele vai dizer: acalmai-vos, o dinheiro já está na conta. O Pix vai entrar. Vai entrar, né? Então pensei que ia dizer alguma coisa. Eu fiquei olhando, foram segundos, né? Mas que para mim pareceram uma eternidade. O tempo muda, o tempo dilata nessas experiências, né? E quando eu percebi que ele não ia falar nada, né, eu percebi o olhar dele, e o olhar dele dizia algo para mim, dizia como se: Daniel, eu estou aqui, eu não posso fazer nada por você, eu não posso te ajudar, eu não posso intervir nessa situação, mas você não está sozinho, nós estamos com você. E cara, aquilo ali me trouxe, aí eu chorei de alegria de novo. Chorei de alegria e recebi assim um renovo que eu não tenho como explicar. É um renovo espiritual, né, como se fosse uma cúpula de luz, um anel de luz me envolvesse, né? É uma experiência semelhante que eu tive agora há pouco, né? Mais de 100 mil pessoas me escreveram, né, com o falecimento da minha esposa, e oraram por mim, né? E eu senti exatamente isso. Eu senti, puxa, como se, o poder da oração, sabe? De pessoas orando para te proteger, me sentindo uma redoma, né? Então eu terminei o seminário, foi assim, com uma unção tremenda, foi um dos melhores fins de seminários, foi uma ministração maravilhosa, rica, brilhante, né? E depois, com o tempo, né, as pessoas, um ou outro foi ofertando tudo, né, e acabou cobrindo, eu consegui pagar as minhas despesas, pagar as minhas contas. Então Deus foi fiel ali. Deus segurou. Então teve essa experiência. E teve uma outra que eu morava no Vale da Bênção, né, que queriam me matar, né? O satanismo me ameaçou me matar, porque a ideia inicial que eles tinham é que quando eu lancei Filho do Fogo, a igreja ia despertar para o satanismo, ia tomar posições, ia buscar santidade, ia buscar perdão, né? Ia buscar valores cristãos, e não ia mais se contaminar com essas coisas, né? Só que isso não aconteceu. Então no começo eles achavam que ia acontecer, então eu era um alvo. Então eles pretendiam me destruir ou até mesmo tirar a credibilidade de mim, né? Fazendo tudo para tirar a credibilidade de mim, dizer que aquilo ali era uma ficção, que era uma farsa, que isso aquilo, que não era verdade, né? E teve até um caso do clone que eu conto no livro, né? E então eles ligou uma moça, né? Eu morava no Vale da Bênção na época, era rua de terra, era tudo escuro, acabava a luz toda hora, então era tenso. 52 da rodovia Castelo Branco, em Araçariguama fica. Então eu dei um passo de fé, eu saí de São Paulo, tinha acabado de casar, morava num apartamento, né? E Isabela, minha esposa, falou: puxa, Deus mostrou que a gente tem que sair daqui. E nós saímos, né? E foi bem na época que eu lancei o livro, né? Eu pedi para fazer o livro na gráfica, o Filho do Fogo,
né? Então por isso eles estavam com medo que pudesse ter uma repercussão, e o cara da gráfica foi outro milagre também, porque ele topou imprimir meu livro sem garantia nenhuma. Eu não tinha emprego, eu não tinha nada, né? Ele topou por um milagre. Eu falei, vai vender. Ele pegou, abaixou a cabeça e falou assim, pai, eu acredito em você. Você tem alguma coisa que me faz acreditar em você. Deus tocou então assim, foi um negócio sobrenatural. É isso que a gente chama de que Deus vai adiante, quebrando os ferrolhos e quebrando os ferrolhos, exatamente. Aí entregaram em casa 2.000 livros, porque deu 1.000 livros o Filho do Fogo 1, 1.000 livros o Filho do Fogo 2, né? 2.000 livros, da gráfica não fazia menos de 1.000, né? Então deu 2.000 livros, e eu tinha que pagar aquilo em 30 dias da data da entrega, né? O que era bem complicado para mim, porque eu não tinha, como é que eu vou pagar? Só se eu vendesse. Aí eu fazia parte de uma pequena igreja, uma igreja essa que o pastor, ele foi ungido para ser presidente do Brasil, né? E claro, não teve nem 1% de voto, mas ele falou para mim, não fale que você é membro dessa igreja, porque vai me prejudicar, né? Vai prejudicar minha campanha eleitoral. Imagina ter um ex-satanista dentro da minha igreja, vai me queimar. Escutei isso do meu pastor. Aí eu levei os livros na igreja, vendi acho que 20 livros no máximo, e eu precisava vender muito mais. E foi passando o tempo, e nós mudamos para Araçariguama, outro milagre que Deus fez. Nós chegamos lá, tinha um pastor pintando a casa era dele, pastor Araújo, Alameda Jerusalém, número 5, lá em Araçariguama, né? E aí eu falei, quanto que é o aluguel da sua casa? Ele é R$1.000. Eu falei, puxa, eu pagava 500 no apartamento, mas já era apertado para mim, né? Não tinha fonte de renda, era bem apertado. Aí eu falei, puxa, 1.000 eu não tenho, né? Ele falou, o que você faz da vida? Bom, eu escrevi um livro, né? Eu tenho certeza que o livro vai vingar e nós temos um chamado ministerial. Ele olhou com uma cara assim para mim, como quem diz, tá bom, né? Que grupo, né? Aí ele falou, quanto você pode pagar? Eu falei, 300. R$300 por mês eu pago. Ele deu risada na minha cara, deu uma risadinha meio zombeteira, e falou, mas tá bom, eu vou orar por isso, tá bom? Eu vou orar por isso. E eu pensei que era um não, né? Vou orar é não. A pessoa fala, eu vou orar por isso é não. Né? E no dia seguinte ele me ligou, falou que ele foi quebrantado à noite, falou que teve uma experiência com Deus forte e que ele estava me entregando a chave da casa com um contrato, sem fiador, sem nada, ele confiava por 1 ano. Ele fez um contrato de 1 ano comigo. Aí nós mudamos para Araçariguama, não tinha móveis em casa, então chegaram os livros, os nossos móveis eram os livros, a gente fazia pilha de livro e punha a roupa lá em cima, tem foto em algum lugar aí disso, né? Então, e tinha que vender os livros de todo jeito, né? Então nesse tempo, né, foi passando o tempo, nada estava acontecendo, né, até que teve o congresso da Rebeca Brown no Brasil, né? E na época a Neuza Itioca não pôde participar, ela era missionária da CEPAL, ela foi convidada a ir para os Estados Unidos, ela deixou a vaga dela para mim, então eu ia falar, logo em seguida a Rebeca Brown. Então tinham 5.000 pessoas quando eu falei, né? E eu encontrei com a Rebeca nos bastidores, na salinha, né? E tentei falar com ela, mas eu não sei falar inglês, meu inglês é the book is on the table, né? Então tentei falar para ela alguma coisa, porque já tinham dito algo de mim para ela e vice-versa, né? Mas ela só olhou para mim e eu, olha, Rebeca, Dete, Daniel, né? Querem me matar, satanismo, né? E ela só olhou para mim com a impressão de que vai ficar tudo bem. E eu subi no altar, né? Era uma pessoa desconhecida, ninguém sabia quem eu era, né? O público estava hostil porque tinham sabotado, as pessoas deram sacolinhas de patrocinadores, né? A coisa para anotar, essas coisas de canetinha, né? Só que colocaram material pornográfico dentro. Aí o povo estava muito bravo, muito bravo. Descobriram quem foi, não? Não descobriram quem foi. O pessoal estava muito bravo. Aí nesse clima tenso, eu subo no altar, um desconhecido, que ninguém sabe, todo mundo sabia quem eram os preletores. Entra um preletor que não está na lista, né? E me apresentaram mais ou menos assim, e eu falei por 1 hora, né? Falei o que Deus colocou no meu coração. No final, todo mundo foi e comprou os livros. Eu vendi todos os livros naquele dia, todos, sem exceção, né? Eu nunca voltei com Foram quantos livros? 2.000 livros.
Nossa. 2 mil livros vendidos, né? Então, consegui pagar a gráfica, paguei o segundo coisa. Então, quer dizer, a coisa começou a crescer. Nisso, chamou a atenção da magia. Aí eles começaram a me perseguir. Ligavam para minha casa de madrugada, me xingavam, diziam que iam me matar, picharam o meu muro, né? Deram um tiro de arma de fogo na porta da minha casa, porque em Araçariguama tem a festa do peão. Então, tem muito fogos, muito barulho lá. Então, eles aproveitaram isso, barulho pra passaram ali e deram 2 tiros na porta de casa. E ligaram para mim, o próximo é na tua cabeça. Mas você conhecia essa galera ou era de outras... É a base. A base do satanismo são esses que fazem um serviço sujo. Sim. Não sei se você já viu aquele documentário na Netflix chamado Os Filhos de Sam. Né? Não, é um documentário interessante dos Filhos de Sam. Então quem está na base, ele quer mostrar lealdade para a Irmandade. Sim. Ele quer mostrar que ele é leal, que ele é obediente, que ele é merecedor do cargo. Sim. Então esse serviço sujo para matar alguém, eles mandam eles. Só que eles protegem. Tem juízes, tem promotores, tem advogados. Você não pega o cara, você não consegue prender esse cara, né? Ele é protegido por uma máfia, né? Mas ele que faz o serviço sujo. Então esses caras que atiraram em casa. E aí passou um tempo, a gente, precisamos mudar daqui, né? Só que não tinha dinheiro para mudar ainda, não tinha condições de mudar. E aí houve uma época que ligou de madrugada, a gente já estava acostumado a ligação de madrugada, era algum satanista ameaçando. Ligou de madrugada, era uma menina que a gente deu o nome de Samantha no livro. Sim. Né? E a Samantha chorando muito, aos prantos. Ela pegou e falou: Daniel, né, eu vou morrer, eu sei que eu vou morrer. E eu sonhei que Jesus olhava para mim como se eu fosse o bandido da cruz. E ele dizia para mim: hoje você vai estar comigo no paraíso. Então é hoje, Daniel, eu vou morrer hoje. E eu tentei acalmá-la, tentei falar: não, imagina, de forma alguma, você pega um táxi e vem até minha casa, né? E ela estava assim, em pranto, chorando, desesperada. De repente a gente escutou um estrondo, não tinha bina naquela época, Sim. Então não tinha como retornar. Um estrondo, a ligação caiu. E parecia que caiu algum objeto no chão, ou alguma batida na porta, eu não sei o que foi, né? E no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu pensei que fosse ela. Tocou o telefone, corri para atender. Era um tal de, a gente deu o nome de Taulês Isórdico no livro, né? Era Zodamerano, né? Mas deu o nome de Taulês Isórdico. E um deles ligou, esse Taulês ligou para nós, né? E começou a contar os detalhes sórdidos que fizeram com ela. Eu ia desligar o telefone. E Deus falou comigo: não desliga, porque ela já estava morta. Ela já estava comigo, o espírito dela estava comigo, eles estavam com o corpo dela só. Eu levei ela para mim, ela está comigo, fica em paz. Eu quero que você diga algo para esse cara, né? E Deus falou o que eu tinha que dizer para ele. E eu falei tudo que Deus mandou dizer, tipo, se você não se arrepender, o anjo da morte, mesmo aquele que fez vingou no Egito, vai atacar você, vai te matar, isso, aquilo, né? E eu pensei que o cara fosse ficar apavorado, porque eu falei com toda a convicção. Sim, e sim. o cara deu risada na minha cara, o cara deu risada, me xingou, me mandou para aquele lugar, né? E marcou um dia e hora para me matar. Eu falei: nós vamos te matar no tal dia, tal hora, né? Você aproveita a sua vida até lá. Então eu com a minha esposa, a gente ficou meio assim: puxa, será que vamos morrer mesmo? Será que não vamos, né? Quando começou a chegar perto da data, era uma quarta-feira, né? Então a gente sempre fazia na casa, lá no Vale da Bênção, fazia culto de louvor e adoração, de sábado, no domingo a gente fazia reunião de oração, né? Mas de quarta-feira não tinha nada. Aí eu liguei pro povo, né? Falei: galera, vamos fazer uma reunião de oração, né? Na quarta-feira. Mas por quê? Porque o satanista disse que vai me matar. Se tiver uma galera aqui, eles não vão fazer Se tiver nada. uma festa, ninguém vai vir. Ninguém vai vir, muita gente, né? É uma chacina, não pode, né? Imagina. Não, Daniel, você fica aí que Deus vai te guardar aí mesmo, né? Aí eu tentei outra estratégia, falei: gente, então pizza, né? Pizza crente não recusa, né? Não, recusar a pizza. Aí eu fiz outra estratégia, porque tinha muita gente que falou para mim: Daniel, se um dia você precisar de teto, aqui cai tempestade, aqui tem teto para você. E eu fui atrás dessas pessoas que me prometeram guarita. Falei: olha, eu posso dormir essa noite na sua casa? É só de quarta para quinta. Mas por quê? Aí eu contava por quê. A pessoa: não. Você também foi contar o motivo. Não, aí fica difícil, né, pastor? Vamos falar a verdade. A pessoa pergunta: olha, vamos matar amanhã? Então posso ficar na tua casa? A pessoa acha estranho, né? A pessoa acha estranho. Você né? não, inventar, mas também inventar desculpa é brabo, né? Pois eu tinha que falar a verdade, né?
Então, eu fiquei sozinho com a minha esposa, né? Então a gente foi chegando o momento, a gente foi para a igreja, tinha uma igreja lá na Missão Antioquia, né? É um instituto missionário também, formação teológica e tal, e eu fiquei lá no culto. A ideia nosso plano, meu, da minha esposa, infantil até, era se esconder no banheiro e ficar na igreja. Eu quero ver pegar a gente aqui na igreja, né? Imagina. Mas não deu certo. Não deu certo porque tinha lá o faxineiro que olhava tudo. Então a gente foi expulso da igreja, né? E aí fomos voltando para casa. Era tudo terra, nós tínhamos ido a pé, né? E estava ameaçando chuva. Aquela sensação de ameaçar chuva, o céu escuro, tempestade chegando, né? Trovões, né? Vento, dava uma impressão que aquela opressão aumentava ainda mais. Sim. Né? Então, no meio do caminho, eu comecei a orar. Falei, Senhor, ok, se for tempo para eu ir, beleza, eu vou, só não quero sentir dor. Eu quero simplesmente não sentir dor nenhuma, eu quero estar na Tua presença no céu e pronto, acabou. Se o Senhor, na sua onisciência, sabe que amanhã eu vou te escandalizar e quer me levar agora, antes que eu faça alguma besteira, me leva, mas eu não quero sentir dor. Vou chegando mais perto, aí eu mudo a minha oração de novo. Aí eu falo, Senhor, tudo bem, eu continuo, prevalece eu não sentir dor, mas leva a Isabela também. Ela não vai ficar dando sopa aqui não. Pois é. Aí a Isabela aceitou isso, né? Ela falou, não, eu também concordo, amém, concordou, né? E tinha um jardim e tinha um portão. Antes de entrar em casa, nós atravessamos o portão, parece que eu atravessei um portal. Era uma paz, uma serenidade, era um silêncio, era uma coisa sobrenatural, né? Aí eu falei, Senhor, né, o Senhor está me protegendo aqui, né? Tem anjos nesse lugar, porque eu não estou vendo nada, né? E se tiver, o Senhor traz uma prova para mim que tem anjos aqui. Aí na hora minha esposa falou, Daniel, eu não estou vendo nada, mas eu sinto a presença dos anjos aqui, eles estão conosco, né? E eu peguei e falei para Deus, Senhor, eu não quero ser chato com o Senhor, né? De pedir provas, você não deve se pautar por provas, por sinais. Mas eu falei, faz comigo o que o Senhor fez com o moço de Eliseu. Abre meus olhos para que eu possa ver se esses anjos estão ao nosso redor mesmo, se eu estou protegido, né? Porque a força que vinha das trevas contra mim devia ser muito grande. Então, por inferência, eu imaginei que a proteção era grande. E Deus, na sua graça, na sua infinita misericórdia, abriu os meus olhos. Eu não vi como Eliseu descreve na Bíblia, carruagens de fogo, essas coisas, mas eu vi muitos anjos costas a costas, sabe? Costas a costas, uns protegendo um lado e outro, né? Muitos anjos, né? Protegendo e senti uma paz muito grande, uma paz muito tranquila. E veio um desses anjos, eu coloquei no livro também, né? Ele pegou e falou assim, nós estamos com vocês e essa noite eles vão morrer. Né? E ele pegou a espada e pôs no nosso jardim, fincou no jardim, fincou um pouquinho e tirou, né? Eu lembrei muito daquilo, isso eu coloquei na minha literatura também. Eu tinha gatos, tinha 2 gatos. Gato é muito curioso, ele percebe tudo de novo. Toda a parte onde ficou fincado, ficou tudo chamuscado, a grama ficou chamuscada, né? E a terra ficou preta, ficou escura. Meus gatos mostraram interesse sobrenatural por aquilo. Imagina, mas gato, né? Aquele lugar estranho, diferente, tem alguma coisa aqui. Ficaram ali o tempo todo, não saíram de lá, né? Mas Deus trouxe a proteção e foi algo sobrenatural, surreal e que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. No livro de Efésios, no capítulo 5, diz assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. O que Deus pede para você é apenas que você ame o teu semelhante, como você ama a si mesmo. Tenta fazer isso, é muito difícil, mas quando Ele vê que você conseguiu, isso é impossível para o homem. Mas quando Deus perceber que tu está se esforçando de coração sincero para conseguir isso, só para que Deus se agrade um pouco mais de você, Ele vai transformar a tua história. Entendeu, meu amigo, minha amiga? Isso é coisa séria, coisa real e que vai acontecer na tua vida. Basta você agir que Deus reage. Vamos voltar para o vídeo. De começar, com o curso de bacharel em teologia com 3 diplomas, você recebe uma formação completa, mesmo que nunca tenha estudado teologia antes.
tudo online, no seu tempo e sem precisar sair de casa. Garanta já a sua vaga e viva seu chamado com excelência. Minha vida. Então, aí eu fiquei preocupado com os caras, né? Os caras, será que eles morreram mesmo? Né? E Deus falou no meu coração muito forte, nós matamos eles, né? Meu anjo matou ele. Eles não vão, o anjo, mesmo anjo que fez juízo no Egito, mesmo anjo que destruiu o exército de Senaqueribe, acabou com eles, eles nunca mais vão te incomodar. Quando ele falou nunca mais eles vão te incomodar, cara, eu caí numa crise de choro. Nossa, porque aquele pessoal incomodava tanto que tirava você do sério, tirava, sim, sabe? Nossa, Era como se eu ficasse louco, né? Então eu pensei, foi mesmo, né? Aí de manhã, 7h30 da manhã, eu liguei para um amigo meu da Polícia de Trânsito e para saber se houve algum, porque Deus falou que foi um acidente de carro. Eu perguntei para ele se houve algum acidente de carro. Eu conheci o nome verdadeiro dos caras. Então dei o nome verdadeiro, né? Localizar, né? Dei o local, né, onde provavelmente seria, dei o carro que eles tinham, que eles gostavam daquele tipo de veículo, né? E qual era o carro, só para saber? Era um Audi branco, né? Só para não evitar comprar um igual. Não, era um Audi, né? E também eu sabia onde eles moravam, sabia a região, que era perto ali do Morumbi, perto da Francisco Morato, né? Perto da Avenida Morumbi, Francisco Morato, que dá para... Então, entre aquela curva da Francisco Morato, que entra para Marginal, tinha um poste. Por alguma razão, eles passaram rasgando com o carro e o carro bateu no poste. Os airbags do carro não funcionaram. Eles morreram instantaneamente. Esse cara da Polícia de Trânsito falou, olha, eles morreram instantaneamente, aconteceu mesmo e morreu. Eu falei para ele, eu sei que você não pode fazer isso, eu sei que é contra as suas normas, você pode mandar isso para mim, né? Manda para mim, na época era por e-mail, né? Não tinha fax em casa, não tinha celular. Manda por e-mail para mim, então ele mandou por e-mail, eu tenho isso até hoje. Mandou que ocorrência ou mandou foto deles? Não, mandou o boletim de ocorrência do que aconteceu. Sim. O nome dos caras, o ocorrido, etc e tal. Tinha foto da perícia, mas do carro, né? Ele não chegou tão perto com as fotos dos caras, né? Mas reparando dá para perceber quem são, né? E eu guardo isso até hoje. Isso não está no quadro, né? Está numa gaveta de casa. Para mim é uma pedra memorial, né? Então assim, Deus livrou e Deus vai livrar quantas vezes forem necessárias, em nome de Jesus, né? Porque a ideia que a gente tem é que o cristão não passa dificuldade, que o cristão tem uma vida sem problema nenhum. O cristão tem problema. A vida de Paulo ficou ruim quando Paulo se converteu. A vida dele virou um inferno. Ele não foi acreditado pelos próprios apóstolos que ele era convertido, né? Ele foi preso, foi açoitado, foi apedrejado, né? Foi açoitado com varas, né? Então foi perseguido, a vida dele piorou, né? Então Jesus falou que nós seríamos perseguidos por causa dele. E o maior exemplo disso, quando eu orei muito pedindo para Deus o porquê, né? Eu perdi meu filho. Perder um filho já é muito difícil, né? Aí eu perco uma esposa, né? 2 anos e meio depois, né? E Deus falou, olha, ela foi serena, ela foi dormindo, né? E Deus falou algo no meu coração, isso é rema para mim. Eu não sei se vai ser para todos, que o nosso público, mas é como se Deus estivesse retirando da terra agora os mais frágeis, né? Os mais vulneráveis, os mais frágeis, os mais fracos, né? Porque vai vir uma onda de grande perseguição, vai vir grandes pandemias, o mundo vai ser solapado por grandes pragas, né? E perseguições. Então, quem não for forte o suficiente, né, Deus está levando. Deus não é arrebatamento ainda, né, mas Deus está levando. Então, se eu estou aqui, se você está aqui, é porque nós fazemos parte desse exército, né? Deus nos considera fortes o suficiente para permanecermos. É claro, o falso profeta vai ficar, porque ele vai fazer o trabalho dele, ele tem que fazer o trabalho dele, né? Mas o remanescente também vai ficar, e Deus ele está purificando o seu remanescente. E uma coisa de anjo que é interessante, quando a gente fala do sobrenatural de Deus, Daniel, quando ele orou para Deus por 21 dias para ter a presença, para ter uma resposta, né? E o anjo apareceu. Veja bem, ele não pensou, vou orar 21 dias. Ele orou até que Deus trouxe a resposta. Então, esse jejum montado que a gente tem, vou jejuar 7 dias, 3 dias, 40 dias. Deus pode até te dar. Mas às vezes você vai jejuar e orar até que a resposta venha, né? E assim Daniel fez.
tirou as coisas aprazíveis, jejuou, 21º dia o anjo chega. A impressão do anjo é extremamente poderosa. Olhos como fogo, braços como bronze, né, brilhava como berilo. Então, assim, mostra um anjo muito forte, um anjo muito poderoso, né? E ele fala para Daniel, né? Olha, eu vim por causa das suas palavras. Então, as nossas palavras têm poder, não é o pensamento, é a palavra. Aí eu estou pensando, Deus me ajuda agora. Não, você fala, Deus me ajuda agora, né? Se você pensar, não tem o mesmo efeito. Deus é palavra, né? O verbo se fez carne e foi dito, haja luz, e houve luz. Jesus, ele fala, vai para o seu quarto e ora. Orar é falar, é oratória. Não é para o seu quarto e pense. Sim. Então Daniel orou e as palavras dele trouxeram esse anjo. Mas o príncipe da Pérsia reteve esse anjo por 21 dias. Por 21 dias ele foi retido, né? E sinal que esse potestade do príncipe da Pérsia, esse demônio do príncipe que era o príncipe da Pérsia, né? Esqueci o nome dele agora, me fugiu da cabeça. Ele era muito poderoso, porque para segurar um anjo, a aparência que Daniel descreve, ele era muito poderoso. E Miguel vem em auxílio dele. Aí foi ele e Miguel contra esse anjo, né? Então, quer dizer, aí conseguiram derrotar o anjo. Quer dizer, se ele conseguiu fazer com que o anjo ficasse detido por 21 dias, houve dano. Sim. Então a gente imagina anjo imortal, mas eles se ferem, eles se machucam também, né? Porque se não houvesse dano, a peleja no céu estaria até hoje, eles são imortais, né? Você me cortou e daí? Vai cicatrizar de novo, estou aqui vivo, né? Então, por isso que a árvore da vida tem as folhas, né? Que trazem cura para as nações. Eu creio que elas podem curar, né? Não apenas em alguns casos específicos e pontuais na terra, mas eles podem curar feridas, né? Que anjos sofrem nos céus, por essas batalhas, né, com os demônios, que essas batalha espiritual existe, tá presente aí. Então são plantas medicinais, né? Sim. Então elas estão aí presentes também. Então teve dano na expulsão de Satanás, né, do céu, teve de guerra e teve dano, porque se não tivesse dano eles estão brigando até hoje. E eles respeitam muito a hierarquia. Não sei se você já pensou nisso, mas na epístola de Judas, eu acho que é Judas 1,6, se não me falha a memória, diz que Miguel estava contendendo com o diabo com o corpo de Moisés, para não virar peregrinação, idolatria, essas coisas. Estava contendendo, estava com contenda com o corpo de Moisés. Então era Satanás, né, e Miguel, o príncipe dos anjos, né, um príncipe angelical. Só que ele é um arcanjo, né? Satanás é um querubim. Querubim é uma patente superior ao arcanjo. Por isso que ele fala, o Senhor te repreenda, né? Ele não pega, ele mesmo não repreende, ele não tem essa autoridade, o Senhor te repreende, ele nem entra em contato físico. Por isso também que quem toma conta da árvore da vida, né, são querubins com espadas de fogo, a mesma patente de Satanás, né, para que nenhum anjo mais poderoso que ele possa entrar ali. Sim. E se a gente for falar da força, eu queria que você falou isso num vídeo, que ele tinha derrotado com um só golpe, acho que mais de 100 mil pessoas numa dessas batalhas. Anjo. Isso, Na verdade, foi o exército de Senaqueribe, acho que eu citei, né? Que em uma única noite, um anjo derrotou um exército de 185 mil homens. Um único anjo derrotou 185 mil homens. E a gente não para pensar que Deus dá ordem para esses anjos acamparem ao nosso redor. Esses anjos estão aqui com a gente, né? E um anjo é capaz de derrotar 185 mil homens. Olha o tamanho da proteção que nós temos. Esse comparativo que eu acho surpreendente, que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Como é que está descrito na Bíblia, dessa batalha? Dessa batalha? É uma batalha. Senaqueribe estava cercando, né, o povo de Israel, eles estavam em desvantagem, né, e o anjo intercedeu a favor deles. Quem foi que invocou esse anjo para a batalha? Porque eu não conheço a Bíblia, a sua cronologia, entendeu? O povo de Israel, o líder, né? O líder das tribos, né? Eu não lembro agora o nome da pessoa. Isso, Velho Testamento ou Novo Testamento? Velho Testamento, Velho Testamento.
né? No Novo Testamento a gente vê uma nova roupagem. No Velho Testamento nós vamos encontrar batalhas, guerras, uma série de leis e tudo mais. No Novo Testamento muda tudo, muda o contexto, né? É uma nova aliança. Sim. Por isso que dízimo não tem mais, né? E hoje a igreja cobra dízimo. E os pastores sabem do dízimo, sabem. Eu falo com eles, eles sabem, mas eles falam para mim que é melhor que o povo não saiba. Para que eles apóstolo? Não existe apóstolo nos dias de hoje, né? Mas eu falo, mas olha, como é que você mente para o povo? O povo não sabe. Se eles não sabem, eles seguem o apóstolo, porque a cobertura apostólica, o poder apostólico é mais forte, né? Digamos que o poder de um pastor, só que não, é uma fraude, não tem poder nenhum, né? Uma pessoa simples, né? Que um semi-analfabeto tem muito mais autoridade. Deus escolheu quem? Os fracos, os que não são, para confundir os que são, né? Deus escolheu pescadores, pessoas simples, humildes. Ele não escolheu a elite da sociedade, né? A nata, ele escolheu os simples. Sim. Agora, a gente estava falando desse lance das batalhas e tal, eu ia te fazer uma pergunta que acabou me sumindo um pouco. Mas em relação a... Caramba, escapuliu. Era só um complemento dessa parte da... Lembrei. Você já fez alguma viagem para as Terras Santas e... Não, nunca teve oportunidade. Sempre quis muito, mas nunca tive oportunidade. Nunca tive condições financeiras para isso. Poxa, Deus que me prospere para conseguir te mandar para lá. A gente vai até vai junto. Nossa, eu teria uma oportunidade para fazer uma gravação lá, que eu ia fazer. Eu fiz um transplante capilar, né? E eu ia fazer com uma empresa de lá. E em troca eu tenho um programa chamado Altas Histórias, que conta a história do Brasil e tal. Eu ia fazer um Altas Histórias lá. Inclusive, acompanhando o pastor de lá e tal, tudo mais, uma pastora brasileira também. E acabou que não rolou, até por conta da pandemia, atrapalhou bastante e tal. Mas pelo que eu estudei e vi, nossa, seria uma viagem, uma peregrinação sensacional. Incrível. A gente ia para a Turquia, pegava um carro, ia para horas para tal lugar, depois nas ruínas das igrejas onde passaram os apóstolos e tal. É sensacional. Seria interessante até para você fazer um conteúdo lá. Sim, porque hoje eu vejo esse ataque, né, do Hamas contra Israel. Sim. Veja bem, não é ataque dos palestinos contra Israel, eles querem o Estado palestino. É quando a ONU, né, organizou o Estado de Israel em 1945, depois da guerra, ele fez o desenho, né, do Estado de Israel. Lá moravam pessoas, moravam palestinos que foram expulsos das suas casas, e formou ali a faixa de Gaza. Pessoas que vivem em condições precárias. Só que essa divisão, ela não abrangeu, né, o Monte Moriá, que é onde o templo tem que ser reconstruído. Hoje tem uma mesquita lá, né? Depois teve a Guerra dos 6 Dias, né, em 67, onde eles conseguiram conquistar Jerusalém. Jerusalém foi anexado ao Estado de Israel. Donald Trump fez um excelente trabalho, né, para o satanismo, né, ao colocar a embaixada americana transferir para Jerusalém. Então e o genro dele também articulou muita coisa de paz. Então, para que haja paz, tem que ter guerra primeiro. Sim. Né? Então, talvez esse conflito, né, ele ganhe proporções, porque quem alimenta o Hamas é a Síria, e quem alimenta a Síria é a Rússia, que é aliado. Então, se de repente ganhar proporções maiores essa guerra, né, vai entrar a Rússia, vai entrar os Estados Unidos. Pois e foi destruída a mesquita, e esse pedaço for restabelecido para Israel, eles vão construir o templo. Sim. O terceiro templo, que é uma profecia bíblica, né? Quando construiu o terceiro templo, a coisa está chegando, né? E eles têm o Instituto do Templo. Você tem, digitar no Google o Instituto do Templo, né? Eles têm tudo preparado. Eles têm as roupas dos sacerdotes, eles têm os instrumentos do tabernáculo, eles têm o menorá, eles têm a planta, eles têm tudo. Só falta ter o espaço para eles construírem. E eles acreditam piamente nisso. E esse o Monte Moriá, qual é o nome? Moriá. Monte Moriá. É bíblico que teria que ser nesse monte? Ele tem alguma coisa? Aconteceu alguma coisa já nesse monte? Aconteceu porque lá que foi reconstruído o templo de Salomão, né? Foi feito lá o templo. Então é lá que ele tem que ser reconstruído. Seria a reconstrução do terceiro templo, né? Porque ele foi destruído, né? Então os romanos destruíram pela última vez. Entendi. Né? No ano 70 depois de Cristo destruíram.
Esses objetos, que até o livro do Código da Vinci, que chamou a atenção de muita gente e tal, do lance do Santo Graal, da flecha com o sangue. Sim, né? a lança lá, a lança da São Longino, né? Qual é o nome da lança da justiça? A lança da... que perfurou. Sim, né? Enfim, eu esqueci agora, mas esses objetos, eles têm um significado muito grande, né, para o cristianismo e tal. Agora, eu, nos meus estudos, mas não agora que eu não tenho mais visto sobre isso não, mas quando eu era mais jovem, eu me pegava muito assustado com certas coisas e eu queria saber se tem algum fundamento. O Papa João Paulo II, quando ele foi enterrado não, né? Quando ele foi sepultado num túmulo que tinham várias camadas, né? São várias camadas de caixão. Tem uma parte de chumbo, tem uma parte de um outro tipo de madeira, enfim, são várias camadas. E ele está num local que ele é monitorado 24 horas por dia. Inclusive, se você for na internet e procurar, consegue achar. Tem câmera 24 horas ali passando assim tal. Você já chegou a ver alguma coisa que explicasse esse mistério todo em cima desse ritual? Existe uma lenda que ele vai ressuscitar. Eu ouvi falar. Que ele vai ressuscitar, mas isso é lenda, isso não vai acontecer. Sim. Né? O que vai acontecer, no meu entender, é a questão de uma profecia de Apocalipse 17, né, que fala sobre o 8º rei. Esse 8º rei, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Né? Então, para ser um falso profeta, seria um falso líder religioso. Na Igreja Católica hoje ela tem um poder muito consistente, né? Tem o Vaticano, tem o Estado do Vaticano. E uma coisa curiosa, o Estado do Vaticano ele foi formado pelo Tratado de Latrão em 11 de fevereiro de 1929. 11 de fevereiro de 1929 ele foi assinado o Tratado de Latrão. Aí começa uma contagem de papas, porque a partir do momento esses papas tornam-se reis de uma nação que eles receberam, né? E aí o primeiro é o Pio XI. Pio XI não pode contar, porque ele não veio da mesma linhagem, ele já estava em ofício, ele já estava exercendo o cargo. Então, com a morte dele e com o próximo que vem, Pio XII, que aí vem, ele é elegido pelo conclave e tudo mais, aí começa uma contagem do primeiro Papa, né? E aí vem o segundo, o terceiro, quarto, quinto e tal. Aí o que acontece? Chegamos em Bento XVI. Bento XVI... E tinha carinha, né? Tinha carinha de safado. Pois é, ele renuncia, isso é raríssimo. Mas quase 300 papas passaram antes dele e não renunciaram. É uma coisa muito rara. E ele renunciou em que dia? Não sei, puxar a memória eu sei que é difícil, né? Mas ele renunciou exatamente no dia que o Tratado de Latrão foi assinado. Ele renunciou dia 11 de fevereiro. Também então ele renunciou no mesmo dia. Ele podia renunciar no dia 12, no dia 13. Aí ele fica até o final do mês. Até parece que não sabiam, né? Eles são até tão parece estudiosos. Que não sabia. Pois é. Fica até o final do mês. Aí tem o conclavo, tal, aquela coisa toda. Ele fica até o final do mês de fevereiro. Em março, dia 13 de março, tem o conclavo, sai a fumaça branca lá. Antes de sair a fumaça branca, detalhe, quando ele renunciou, caiu um raio bem em cima, lembra que um raio caiu bem em cima da Basílica de São Pedro? No dia que ele renunciou, caiu um raio, pá, lá, né? E só fazendo um parênteses, depois eu volto aqui, a Basílica de São Pedro, ela foi feita com pedras do Coliseu, e o Coliseu matou cristãos, matou muitos cristãos, né? Então, quer dizer, eles tinham que fazer o pão e circo para o povo, para acalmar, porque os impostos estavam altos. Então o que eles fizeram? Vamos saquear Jerusalém. Vespasiano teve a ideia de fazer isso, de saquear Jerusalém, só que ele foi nomeado imperador. Aí ele deixa o filho dele, Tito César, né? Tito no controle das tropas para sitiar Jerusalém. Flávio Joséfo conta bem essa história do estado de sítio, e eles saqueiam os tesouros de Jerusalém e os tesouros do templo, e com esse tesouro eles financiam o Coliseu.
que mais tarde, quer dizer, que matou cristão, um monte de coisa. Aí mais tarde virou uma pedreira e construíram a Basílica de São Pedro. Parece que as coisas estão tudo interligadas. Sim, Aí cai um raio na Basílica no dia que ele renuncia, que é o mesmo dia que o Tratado de Latrão foi assinado, né? Então um negócio estranho, meio sinistro acontece aí. Aí passa 13 dias, chegamos em março, no dia 13 de março, e tudo isso é número cabalístico, tá? Sim. 13 de março é nomeado o novo Papa, né? Só que antes de sair a fumaça branca, né, o diabo dá um sinalzinho. Uma pomba branca, o que é mais raro, você encontra a pomba rajada, né? Vira-lata. Uma pomba totalmente branca dando um rolê perto da chaminé, né? Eu lembro claramente disso que mostrou na mídia. E aí, de repente, sai a fumaça branca e as pessoas interpretam que era um sinal do Espírito Santo. Sim. E aí entra, né, o nosso atual Papa, o Papa Francisco. Então, o Francisco, ele é o sétimo na linhagem do oitavo rei. Quando ele morrer, o próximo que vier, que vai ser o oitavo rei, né, ele vem da mesma linhagem, ele é o falso profeta. Ele vai dar apoio ao anticristo. Né? E o anticristo é um cara que vai ter um poder militar muito grande, ele tem um grande poder militar, mas ele não vai usar o poder militar de imediato, ele vai usar da diplomacia. O primeiro dos cavalos que entra no Apocalipse é um cavalo branco, que representa poder. Você vê o príncipe está no cavalo branco, Napoleão cavalo branco, ninguém está no Pangaré, né? Então só cavalo branco. E ele tem um arco nas mãos, mas ele não tem flechas. Aonde estão as flechas? Está na nota de $1. Tem uma águia segurando 13 flechas na nota de $1. Na nota de $1 também tem escondidinho uma coruja, né? Que é um símbolo. Alguém tem dólar aí pra gente ver? Porque é um símbolo de conhecimento, coruja. Só que é uma ave noturna, então é conhecimento noturno, conhecimento das trevas, né? E está escrito em latim, Novus Ordo Seclorio, Nova Ordem Mundial, começa pelos Estados Unidos, que tem um grande poder bélico, né? Então, inicialmente, ele não vai usar isso, né? Ele vai usar... Você acha que o anticristo vai vir dos Estados Unidos? Vai vir dos Estados Unidos. Sim. Né? Tem 9 preparados para isso, né? 8, mas eu fui substituído, né? Então deve ter outro. Pelo mundo inteiro? Não, são os principais líderes, né? Principais líderes, eles estão posicionados aí para ocupar a posição. Então, aquele que tiver mais favorável, mais bem na fita, né? Ele se destaca. Todos os outros catapultam ele para cima. Sim. Né? Agora, em relação a gente mantendo esse assunto da parte apocalíptica, o lance da marca da besta, tem muita gente que já não quer tomar vacina do Covid hoje em dia, com medo de ser a marca da besta. Ainda não. É um ensaio. Nós estamos fazendo parte de um grande laboratório, de um grande ensaio. A pandemia existe, né? Existe, tanto é que está morrendo pessoas, né? Mas acontece que é um grande ensaio. Então eles estão ensaiando a população a ser assim obediente. Então, você tem que tomar, eu vou usar até outro termo, que senão eles censuram o vídeo, né? Eles vão tomar a picada, né? Então eles sabem que eles têm que tomar a picada, porque tem local, tem empresa que não deixa você trabalhar se não tomar picada, né? Você não pode tirar passaporte para certos locais se você não tiver picada. Então já tem algumas restrições. E como saber qual picada não tomar por conta dessa marca da besta? Pois é, nesse momento, nenhuma delas tem efeitos comprovados, nenhuma delas passou por todos os testes. Para você desenvolver uma picada, você leva de 5 a 8 anos. Né? Mesmo com toda a tecnologia, 5 anos pelo menos. Né? Você não desenvolve assim a toque de caixa. Então, desenvolveram a toque de caixa, que tem um interesse econômico, né? Tanto é que falaram muito em cloroquina, né? Porque o interesse econômico é enorme nisso. Né? Imagina, compraram trilhões da droga, e agora não acham evidência científica para provar. Quiseram até mesmo mudar, acho que você sabe disso, mudar a bula, a Anvisa mudar a bula para dizer que a cloroquina valia para a Covid, o que não vale. Né? Então você vê só a pressão política e quanto dinheiro que tem por trás disso, quanta grana que tem, né? Quer dizer, faltou oxigênio em Manaus, não foi foi pura negligência aquilo ali, né? Sabe? Falta de planejamento, né? Então, enfim,
Aí, atualmente, nenhuma tem efeito comprovado, né? Não passaram por todos os testes, né? Acho que a da Pfizer é a mais confiável, que passou por testes mais robustos, tal. Parece que essa é a mais confiável. No entanto, tem muitos casos de pessoas que tomaram a picada e pegaram a doença e morreram. Sim. Né? Então, assim, não é... Ou que tiveram outros problemas. Tiveram Eu conheci uma pessoa que teve trombose, teve um AVC e ficou com o lado esquerdo todo paralisado. Exatamente. Então, assim, a gente não sabe exatamente o que estão colocando ali, né? Então, porque não foi feito os testes, não deu tempo. Você não sabe a interação medicamentosa, você não sabe a faixa etária, você não sabe a dose exata. Está sendo no chute para vender Sim. a coisa e tentar segurar um pouco, né? Então, isso aqui é um ensaio. Né? E estão usando a população de cobaia para esse ensaio e diminuindo a população também, né? Diminuindo a população, você diminui custos do Estado, Sim. bastante custos, né? Da previdência, você paga menos aposentadoria, enfim, tem uma série de coisas políticas por trás também. E tem casos, né, que chegaram até mim, né, assim, não comprovados, tá, gente? São coisas que chegaram até mim, né? Não sei se fake news ou não, mas de que estão comprando leitos. Então, pessoas que têm dinheiro, né? Aí vai no hospital lá, público, né? O médico ganha uma miséria, a enfermagem ganha uma miséria. Ele pega e oferece, eu ofereço 50 mil por esse leito de UTI. Então, o que eles vão fazer? Eles cedam a pessoa e diminuem a oxigenação. A pessoa morre sozinha. Morre a pessoa. E hoje em dia, no caso da Covid, não existe necrópsia. Não faz necrópsia. Quer dizer, você não sabe do que a pessoa morreu. Você pode ter jogado uma injeção de potássio nela e acabou. Pode diminuir o oxigênio e acabou. Né? Então, tem muita coisa que acontece e que às vezes médicos escrevem para mim, enfermeiras escrevem para mim que estão acontecendo, falam assim, olha, é um show de horrores, nós estamos num campo de guerra aqui, né? E então tudo isso é um ensaio. Quando você vai entrar num shopping, você vai aferir a temperatura, instintivamente você põe o braço direito, porque a maior parte é destro, né? Braço direito para aferir a temperatura. Então, a Bíblia diz que a marca vai ser posta na mão direita ou na testa. Então, eu imagino mão direita. O Bill Gates, essa passagem... Esse é o caminhão do Bill Gates passando aqui. Nossa Senhora. Acho que ele vai parar ainda ali. Mas vamos nessa. O Bill Gates, ele saiu na frente. Em 2015, ele já avisou que ia ter uma pandemia. Ele já sabia, porque isso daí é soltado em laboratório de propósito. Não escapou por acaso, não foi acidente, soltam de propósito para ver o efeito. Sim. Né? Então, tem muita arma biológica. Hoje em dia, por exemplo, uma guerra não seria usado tecnologia nuclear. Porque você destrói tudo. Sim, agora você joga uma guerra bacteriológica, né? Pronto, você mata todo mundo e você tem toda a cidade preservada. Eu não cheguei a me aprofundar no assunto, mas você leu uma matéria que saiu essa semana sobre uns ataques que aconteceram nos Estados Unidos, como se fosse uma arma de micro-ondas. Sim, na Embaixada Americana. Em frente à Casa Branca, uns 50 metros da Casa Branca. Exatamente. O cara começou a sentir dor de cabeça e morreu. Isso, exatamente. Fizeram em Cuba também. Aí em Cuba jogaram o grupo que era Ruído dos Gafanhotos. Né? Mas não era não. É arma ultrassônica. Tem muita coisa que a gente não tem nem ideia do que eles estão fazendo. Sim, e essas coisas, você que gosta de teorias da conspiração, essas coisas já existem há muito tempo. Tem aquele projeto do MK Ultra, né? Você já deve ter ouvido falar. O MK Ultra, você destrói o cérebro da pessoa e ele faz o que você quiser. Ele chama essas pessoas de cicadas. Cicada é como é que é o nome do bichinho? Cigarra, né? A cigarra, ela fica no solo durante 17 anos, quietinha, né? Depois ela sai, né? Tem um pequeno período de vida e morre. Então eles chamam essas pessoas do MK Ultra de cicadas. Então eles destroem sua memória, eles plantam uma memória em você e na hora que você vê um objeto ou escuta uma música, te aciona aquilo. E você vai fazer aquilo que você foi programado para fazer. Um ser humano teleguiado, né? Um ser humano teleguiado. Matar alguém, fazer alguma coisa e tal. E se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, diz qual tipo de entrevista você gostaria que eu trouxesse para o canal. Vou escolher os melhores trechos e vou trazer para você. Que Deus abençoe você e a sua casa e até o próximo vídeo.